Mais uma vez nos encontramos aqui em nome de Jesus. Este é o canal, sejam bem-vindos ao canal O Pregador MR. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto Batismo com o Espírito Santo. Esta é a parte 2 deste estudo, amém? E hoje nós vamos dar continuidade a esta linha de raciocínio de que o derramamento do Espírito Santo é, acima de tudo, para nos purificar dos pecados. Amém? Em nome de Jesus. Pai amado, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que o Senhor possa acrescentar os teus valores ao nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Graças a Deus. Diz assim em Ezequiel, nós vamos lá em Ezequiel, nesta profecia, justamente falando sobre o derramamento do Espírito Santo. E diz assim a partir do versículo 23: E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Eu vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentre vós o espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aleluia! Amada, essa é uma profecia muito direta, muito explícita quanto à promessa do derramamento do Espírito Santo, quanto ao batismo com o Espírito Santo. Amém? E este é o tempo que nós podemos dizer que essa palavra se cumpre na nossa vida, se cumpriu e continua se cumprindo. Ele diz que naqueles dias espalharei sobre a terra, sobre toda a terra, água pura, fazendo referência, sim, ao Espírito Santo, a água viva, e vos purificarei, de todos os vossos pecados, sararei, tirarei de dentre vós todas as vossas imundícias. Amém? Então, esta é a promessa da palavra de Deus se cumprindo no batismo com o Espírito Santo, confirmando mais uma vez nesta profecia de que é o batismo com o Espírito Santo que purifica, que santifica, que regenera, amém? Que nos faz uma nova criatura para andar em novidade de vida. Então ele diz: porei dentro de vós o meu Espírito. Muito claramente nós podemos observar nesta profecia que existe aqui uma obra perfeita de Deus na nossa vida. Aquilo que diz, que o apóstolo Paulo fala lá em Tito 3,5. Não pelas nossas obras que pudéssemos fazer ou ter feito, mas segundo a sua benignidade, segundo a sua vontade, segundo a sua bondade sobre a nossa vida. Você observe que a profecia fala de Deus prometendo fazer na nossa vida todo o trabalho realizado por Ele. Ele iria congregar as pessoas, todos os países. Ele iria espalhar esta água pura, que é o Espírito Santo. Ele iria purificar, perdoar, lavar, regenerar. Ele iria colocar um coração novo. Amém? Ia tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne para receber a palavra, para se quebrantar, para se humilhar e reconhecer e confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele poria este Espírito dentro de nós. Então observe que a profecia nos aponta para todo o trabalho de Deus, todo o propósito realizado por Deus, e se cumpre no derramamento do Espírito Santo. Amém? Então, mais uma vez, a palavra se confirma em nome de Jesus, neste propósito que nós estamos trazendo, de que o Espírito Santo, acima de tudo, especificamente, é para purificar, lavar, regenerar, amém? Perdoar os nossos pecados e realmente nos conduzir na presença de Deus segundo a sua vontade, em nome de Jesus.
Vamos observar também o que diz Efésios capítulo 1, a partir do versículo 11, que diz assim, ó: nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Observe uma nova linguagem, né, da palavra de Deus, do apóstolo Paulo, quanto ao batismo com o Espírito Santo. Ele também chama de selo do Espírito, apontando e nos mostrando de que o Espírito Santo é esse selo, selando a nossa vida, né? Para quê? Para nos conduzir à vida eterna. O selo é para isso, é para garantir que nós venhamos chegar no nosso destino, chegar para aquilo que Deus preparou para a nossa vida, que é o reino dos céus, é o reino de Deus, é a vida eterna. Então, ele diz, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado. Observe que existe aqui um mecanismo, existe aqui uma promessa que se cumpre como? Ouvindo a palavra, crendo no evangelho do Senhor Jesus Cristo e, obviamente, se arrependendo dos seus pecados, dos nossos pecados, e assim, existe uma promessa desse selo, ou do Espírito Santo, vir sobre a nossa vida. Isso é promessa de Deus, se cumpre na nossa vida, e esse é o mecanismo. Como? Qual? Ouvir a palavra e crer de todo o seu coração. Quando a palavra de Deus fala, quando a Bíblia fala de crer na palavra, no evangelho, crer é realmente se submeter, é realmente se arrepender dos seus pecados, é realmente obedecer a palavra de Deus. Isso é crer. E no momento que isso acontece, automaticamente diz a palavra que nós recebemos do Espírito. Isso é promessa, amados. O derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é promessa na nossa vida. Amém? Não existe, eu não costumo e não aceito, não concordo muito com essa expressão de nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. Amados, batismo com o Espírito Santo não se busca, se recebe. Observe o que eu estou falando, entenda o que eu estou falando. Batismo ou batismo, amém? Com o Espírito Santo, não se busca, se recebe, porque é promessa. E se é promessa, no seu tempo se cumpre. Amém? O único mecanismo que nós temos que compreender e entender que é através do arrependimento, é através do crer no Evangelho. No momento que nós cremos, a palavra do Senhor, existe uma promessa que esse Espírito é derramado. Correto? E isso acontece na vontade de Deus. Quando que o Espírito Santo ele é derramado na nossa vida? Quando Deus, ele, contemplando o nosso coração, vendo o nosso arrependimento, vendo que nós estamos crendo verdadeiramente na palavra de Deus, ele cumpre esta promessa sobre a nossa vida. E não há momento específico para isso. Não existe culto específico para se buscar o Espírito Santo, ou se buscar o batismo com o Espírito Santo, melhor dizendo. Não existe, amado. Amém? Você ser batizado com o Espírito Santo acontece na vontade de Deus, acontece no tempo de Deus, na hora de Deus. É Ele que vai sondar o teu coração, é Ele que vai ver se o teu coração está pronto, se o teu coração realmente está dentro do Evangelho, está no crer, está no arrependimento, está na obediência da palavra de Deus. E é isso, e isso só acontece por intermédio, né, de Deus agir sobre a nossa vida. Então não existe uma hora para buscarmos o batismo. Acontece, é promessa de Deus. Então repito, batismo com o Espírito Santo não se busca, se recebe, se cumpre na nossa vida. Amém? Aleluia! Existe uma receita de buscarmos ser cheio do Espírito Santo. Aí é uma outra história. Para ser cheio do Espírito, aí sim, existe uma receita de buscarmos ser cheio. E como que nós buscamos? Amém? Na oração, na meditação, na leitura da palavra, na obediência, no amor de Deus, amém? No temor do Senhor.
No momento que nós fazemos essas coisas, quando nós já recebemos o Espírito Santo na nossa vida, aí sim nós buscamos ser cheios. E mesmo assim não existe culto específico para você ser cheio do Espírito Santo. Isso aí é no teu dia a dia. Aleluia! Isso aí é na tua vida, na tua rotina de vida. É daquilo que você faz, daquilo que você procura, daquilo que você busca. Amém? Fazer na tua vida. Se você é uma pessoa que medita na palavra, uma pessoa que lê a palavra, uma pessoa que está sempre observando as escrituras, orando na presença de Deus em todo o tempo no Espírito, é uma pessoa que busca ser cheio do Espírito Santo. Então, quanto a ser cheio, existe essa receita de buscarmos. Mas quanto a ser batizado, quanto a ser regenerados, lavados, purificados pelo batismo, aí é o Espírito Santo quem faz. Aleluia! E a única regra, o único conceito, ou conselho de Deus, melhor dizendo, para se buscar é se arrepender dos seus pecados. Crer no Evangelho, como diz o apóstolo Paulo aqui, depois, em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado. Aí se cumpre. Aleluia! Isso aqui é um mecanismo de Deus na nossa vida. E o batismo com o Espírito Santo pode vir de várias maneiras. Necessariamente, não precisa ser com falar em línguas ou profetizar. Isso, conforme Deus, conforme o Espírito Santo, quiser, Ele vai fazer. Mas você pode ser cheio do Espírito Santo e ser usado em outras áreas da sua vida. Ser usado com outros dons. Precisamente, não precisa ser em falar em línguas ou profetizar, mas você pode ser usado em curar, em ensinar, em aconselhar, amém? Em governar. Existem vários dons do Espírito Santo que podem se manifestar na nossa vida. O importante é que nós venhamos ter a consciência de que nós realmente fomos feitos uma nova criatura pelo ouvir a palavra e crer. Por ouvir a palavra e obedecer a palavra do Senhor, receber a palavra de Deus, receber o coração de carne, como lá o texto de Ezequiel fala. Aí sim o Espírito Santo é derramado, porém dentro de vós o meu Espírito. Isso é promessa. Entende disso, amado? Compreende? Então, nós fomos selados com o Espírito Santo quando isso acontece sobre a nossa vida, quando a palavra de Deus se cumpre na nossa vida, no nosso coração. Em Efésios capítulo 4, ainda reforça essa área do selo. O apóstolo Paulo fala, no versículo 29 e 30, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mais um conselho, mais um ensinamento da palavra do apóstolo quanto a não entristecer o Espírito. Quando que nós entristecemos o Espírito que nós recebemos para a redenção? Que ele fala de selo, selados para o dia da redenção, para o dia da salvação. O Espírito Santo é para te selar, é para selar a tua vida, para selar você para chegar na vida eterna, selar a tua vida para chegar no reino de Deus. Isso é promessa. Então ele está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. Como que nós não entristecemos o Espírito? Justamente fazendo a vontade de Deus, justamente buscando ser cheio do Espírito. Amém? E não pecando, não fazendo outras coisas, não andando conforme o curso deste mundo, não fazendo aquilo que fazíamos antes. Você já está selado. Se você é uma pessoa que crê, que se arrependeu, veja bem, esse é o caminho, tem que se arrepender. Você tem que realmente crer isso, mano. Não é você dizer que acredita só de boca para fora. Não, eu acredito no Evangelho, eu creio na palavra, por isso que eu estou na igreja, por isso que eu vou aos cultos, eu creio em Deus. Não, nós cremos com a prática, nós cremos no exercício. Crer funciona dessa maneira. Crer, existe um acrescento na fé que é a obediência na palavra de Deus. Aquele que crê obedece, correto? Como diz o apóstolo Paulo, sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, isso é fé. Aí sim você vai agradar o Espírito Santo. Quando a tua fé está acompanhada
de obediência. Você crê que ele existe e por existir na sua vida, você crê que é aquele que recompensa você por aquilo que você faz, por aquilo que você busca. Quando nós acreditamos em Deus desta maneira, acreditamos que tudo que nós fazemos, aleluia, em nome de Jesus, todo testemunho que nós apresentamos em nome de Jesus, existe uma recompensa. Deus está vendo, Deus está contemplando o que fazemos. Existe uma resposta de Deus para tudo aquilo que nós fazemos. Isso é crer. Amém? Não é simplesmente crer que ele existe e viver de qualquer maneira e andar conforme ele não existisse. É isso que o versículo fala, né? Sem fé é impossível. Então, se você tem fé, você tem que acreditar que ele existe e que está em todo tempo na sua vida, em todo tempo fazendo parte da sua vida. E tudo que você fizer está te vendo. Em tudo que você fizer, a recompensa, a retribuição, amém? Aleluia, a resposta de Deus. É isso que significa crer que ele é galardoador daquilo que você busca. Você tem buscado o reino de Deus, então ele vai dar recompensa por isso. Você tem buscado obediência, ele vai te dar recompensa por isso. Aleluia. Tem buscado o temor, tem buscado o amor de Deus, ele vai te dar recompensa por isso. Isso é crer, isso é fé. Aleluia. Glória ao Senhor. Ainda nós vamos falar sobre fé, nós vamos trazer aqui um estudo falando sobre fé, e nós vamos falar dentro dessa linha de raciocínio, em nome de Jesus. Mas, voltando para o assunto, amados, é o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é a promessa sobre a nossa vida que se cumpre quando nós ouvimos a palavra e cremos na palavra, e é ele quem faz. Eu porei dentre vós o coração de carne, eu porei dentre vós o Espírito, eu perdoarei, eu purificarei, eu congregarei. Então, é uma promessa de Deus sobre a nossa vida que se cumpre em Cristo Jesus. Amém? E é o selo de Deus para a nossa salvação. E repetindo, batismo com o Espírito Santo não se busca, aleluia, se recebe. Amém? Se cumpre na sua vida. Oh, glória a Deus. O que você tem que fazer é crer e obedecer. Se arrepender, abrir o teu coração para Cristo. Aí automaticamente Deus se encarrega de derramar sobre você o Espírito dele. E não existe ocasião para isso, né? Não existe ocasião, não existe momento especial, específico para isso acontecer. Você será testificado. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus que o Espírito Santo faz isso. Ele testifica na tua vida que você é filho de Deus, que você realmente se arrependeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe, amado, com esta palavra mais uma vez. Que você venha realmente entender e compreender esta visão, em nome de Jesus. Eu convido a você para estar comigo no próximo vídeo. Nós vamos continuar falando sobre batismo com o Espírito Santo, amém, dentro dessa linha de raciocínio. Mas no próximo vídeo, né, logo após esse aqui que você está assistindo, nós vamos voltar naquele tema de crescendo com as aflições e vamos entrar na parte 4. E depois, intercalando, como eu disse, vamos falar na parte 3 do batismo com o Espírito Santo. Mas por enquanto é isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você fique com esta palavra e fique bem.